Vamos iniciar mais um capítulo do nosso estudo aqui do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo número 23 da obsessão. Lembrando que nós estamos ali por volta de 1 ano e meio já estudando o Livro dos Médiuns. Eu lembro que nós começamos em dezembro de 2011, já estamos no meio de 2013, então já são ali mais de 18 meses, uns 19 meses, né? Porque eu lembro que nós, quando iniciamos esse nosso trabalho, eu trouxe para vocês aquele vídeo que falava sobre a mediunidade no cinema, e eu coloquei aqui na sala um pouquinho antes de nós entrarmos no nosso recesso de fim de ano, ali no Natal, Ano Novo, né? Então, já há mais de 1 ano e meio que nós estamos aqui estudando esse livro. E chegamos no capítulo 23, ainda tem muita coisa para ver, né? O Livro dos Médiuns vai até o capítulo número 31, 32, que é o vocabulário espírita, né? E estamos no 23, então devagar e sempre a gente vai chegando lá. Nós vamos entrar agora num capítulo que é bem interessante, intitulado Da Obsessão. Lembrando que, diferentemente da visão que Kardec proporciona para nós lá no livro Obras Póstumas, onde nós também estamos estudando paralelamente o tema obsessão, aqui no Livro dos Médiuns Kardec faz uma direção bastante específica para a obsessão, voltada especialmente para os médiuns. Não é uma obsessão no dia a dia, uma obsessão comum, embora o processo seja o mesmo, mas aqui nesse caso o que Kardec faz é orientar aqueles que praticam a mediunidade dentro das instituições espíritas, né, ou motivados pelas ideias espíritas, e os cuidados que deve ter para evitar esse tipo de influência. Então a gente vai perceber no decorrer do nosso estudo que Kardec conversa com os médiuns a respeito dos processos obsessivos nos seus variados graus. Bom, Kardec coloca aqui então, né, da obsessão, nós temos a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, causas da obsessão e os meios de combatê-la. Lembrando mais uma vez que também aqui nesse livro, Kardec ainda mantinha a ideia de que a possessão era nada mais, nada menos do que um caso mais agravado da subjugação, que depois, como nós já conversamos, ele faz uma correção, percebendo que de fato a possessão pode existir, onde existe ali uma ocupação do espírito do corpo, né, daquele que é a sua vítima, né, ou aquele que é aquele que favorece esse tipo de processo, já que a possessão não significa necessariamente alguma coisa ruim, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Por enquanto, então, vamos observando nesse capítulo que Kardec conversa, então, como eu disse para vocês, com os médiuns sobre o trabalho que eles realizam. Então ele começa no item 237, dizendo o seguinte: no número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Então, quando a gente fala sobre dificuldades da prática, a gente já viu em capítulos anteriores, falando, por exemplo, sobre... Deixa eu pegar aqui os capítulos anteriores. Falando aqui sobre... Ele começa no item número 14, aqui para ser mais preciso, falando sobre os médiuns, os vários tipos de médiuns. Capítulo 15, dedicado exclusivamente aos médiuns escreventes ou psicógrafos. Lembrando que isso aqui era muito importante para aquela época, esse capítulo 15, pelo fato de que as psicografias eram os trabalhos de maior frequência. Hoje, nos tempos atuais, nós temos a psicofonia, que também trabalha com muita intensidade. Então nós temos já um equilíbrio, podemos dizer assim, entre psicofonia e a psicografia, mas naquela época a psicografia era mais importante. Por isso Kardec decidiu dedicar um capítulo específico para os médiuns psicógrafos. Depois nós temos no 16 os médiuns especiais, sobre vários tipos de mediunidade também. Depois no 17 começa com a formação dos médiuns.
No 18, os inconvenientes e perigos da mediunidade sobre a saúde do médium. No capítulo 19, o papel dos médiuns na comunicação. O 20, a influência moral dos médiuns. O 21, a influência do meio. Depois vem a 22, que é a mediunidade dos animais, que não interessa para nós. Então, a gente viu que daqui dos vários detalhes que Kardec observa para o desenvolvimento da mediunidade e a sua prática segura também, então aqui ele coloca que das dificuldades todas que nós encontramos, do preparo do médium, da sua capacidade, do ambiente, da influência que ele aplica sobre a comunicação e tudo mais, a que deve ser considerada em primeiro lugar é a obsessão, que o médium pode sofrer nesse trabalho, principalmente, como nós já conversamos aqui em outras situações, aqueles casos, né, que a gente até brincou aqui, chegou até a citar alguns exemplos, como as pessoas que brincam, né, com um copo, com aquelas tábuas Ouija e tudo mais, e acabam depois sofrendo um processo obsessivo. E isso porque estão ali praticando a mediunidade, embora de uma forma fútil, sem nenhum tipo de critério, e acabam depois sendo vítimas dos espíritos que são evocados. A mesma coisa, então, que Kardec observa é exatamente isso, que muitas pessoas acabam solicitando a ajuda dos espíritos, mas as suas motivações são pessoais, são não voltadas para a caridade, mas para satisfação pessoal, e aí, como consequência, acaba depois tendo um espírito que prefere continuar ao lado daquele médium, praticando ali as suas molecagens, as suas travessuras, ou até mesmo querendo trazer um prejuízo real para a vida daquele médium. Então, é nesse sentido que Kardec dedica esse capítulo. E continua. Nesse caso, a obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. Então é uma identificação que tem. Bom dia, pessoal que chegou. E aí então o espírito interfere, inclusive na vida pessoal do médium, ditando as regras que ele acha interessante, como ele deve agir, como ele deve trabalhar, como ele deve se conduzir, como se fosse uma marionete. E continua. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que esse produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. 238. Observem aqui que Kardec mais uma vez se dirige aos médiuns. A obsessão simples verifica-se quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, intromete-se contra a sua vontade nas comunicações que ele recebe, ou impede de se comunicar com outros espíritos e substitui os que são evocados. Vemos aqui que é diretamente voltado para o médium e o trabalho que ele realiza dentro da mediunidade. Então, não consideremos a princípio como sendo essa explicação do capítulo 23 dirigido para a nossa vida comum, que pessoas podem ser obsediadas, pessoas podem ser fascinadas, subjugadas. Vamos falar de trabalhadores. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai, ou paralelamente até no livro Obras Póstumas, ele fala de um modo mais genérico, ou mais para frente a gente pode voltar a falar desse assunto, ou a gente vai voltar a falar desse assunto. E continua. Não se está obsedado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso, pois o melhor médium está sujeito a isso, sobretudo no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária, como entre nós as pessoas mais honestas podem ser enganadas por trapaceiros. Pode-se, pois, ser enganado sem estar obsedado.
A obsessão consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Como nós conversamos nos nossos últimos encontros, a própria palavra obsessão já mostra, né? Antes de nós termos contato com os ensinamentos doutrinários e tudo mais, quando nós falávamos numa obsessão, nós falávamos num fanatismo que nós tínhamos por alguma coisa. Né? Eu sou obcecado por aquele time de futebol, sou obcecado por aquele ator, por aquela atriz, sou obcecado por aquele lugar. Então é uma obsessão que nós temos, um desejo ardente de estarmos ali próximos, de querer saber mais coisa, de querer se aprofundar, a ponto de se tornar até, muitas vezes, patológico, né? De levar a pessoa a desequilíbrios. Hoje nós temos, né, quando se fala de estar obcecado, de estar fascinado por alguma coisa, ser fanático por alguma coisa, a gente sempre leva para o lado romântico, mas muitas vezes isso acaba trazendo grandes perturbações. Nós vemos ali pessoas que precisam de tratamento por causa dessa fascinação, muitas vezes famílias são destruídas por causa desse tipo de fanatismo, um fanatismo religioso, um fanatismo político, um fanatismo artístico, seja lá como for. Né? Então, quando a gente fala em obsessão, é um espírito obcecado por aquele médium. Ele deseja estar próximo, deseja utilizá-lo, né, para alcançar seus objetivos, a ponto de trazer prejuízo para os dois. Embora o obsessor nunca tenha essa consciência, né? Ele sempre diz assim: eu prefiro jogar minha vida fora do que deixar aquela pessoa ser feliz. E de fato ele faz isso, ele joga a vida dele fora, aquela pessoa se torna infeliz, mas depois no futuro ele vai ter que voltar todo o caminho que ele percorreu nessa trajetória de perseguição, para poder não só refazer aquilo que ele desfez da vida da outra pessoa, como recuperar o tempo que ele perdeu para si próprio. Né? Então a obsessão, mais uma vez, consiste na tenacidade de um espírito do qual não se consegue desembaraçar. Agora vamos entender aqui de que forma que é durante um trabalho mediúnico. Né? Hoje nós sabemos que se você trabalha, organiza seu trabalho, né, ou orienta seu trabalho dentro de uma casa espírita, aliás, essa é uma das grandes preocupações que se tem quando existe a prática mediúnica fora do ambiente seguro de um centro espírita, exatamente esse tipo de risco. Porque muitas pessoas desejam não apenas a prática da mediunidade por si mesma, mas satisfazer a curiosidade, viver a aventura da mediunidade de uma forma pessoal, de uma forma individual. E aí então acaba se deparando, algumas vezes, com espíritos sem muito escrúpulo, sem muita intenção positiva, e acaba depois trazendo prejuízos para aquele médium. Já numa casa espírita, quando nós temos ali uma equipe de trabalho, um coordenador, um orientador, um dirigente, temos da mesma forma também os colaboradores do plano espiritual. Então o obsessor atuar sobre um médium dentro de uma casa espírita somente se a própria instituição estiver com esse problema, estiver com essa dificuldade para se organizar, né, para poder fazer com que o trabalho seja produtivo. E como a gente viu, né, no caso, o livro Aconteceu na Casa Espírita, nós temos esse relato. A própria instituição passa por essa desorganização, por esse conflito, por esses atritos e tudo mais, e aí, então os médiuns são influenciados dentro e fora da instituição. Mas aí, então, os espíritos que são os orientadores do trabalho permitem que isso aconteça, exatamente como sendo parte de um ensinamento, como parte de uma orientação, né, ou de um aprendizado para todos aqueles colaboradores. E continua para nós aqui então. Na obsessão simples, o médium sabe perfeitamente quem está lidando, que sabe perfeitamente que está lidando com o espírito mistificador, que não se disfarça e nem mesmo dissimula de maneira alguma as suas más intenções e o seu desejo de contrariar. O médium reconhece facilmente a mistificação e, como se mantém vigilante, raramente é enganado. Assim, esta forma de obsessão é apenas desagradável e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações com os espíritos sérios e com os de nossa afeição. Então, aqui, aquele médium que estuda, aquele médium que é bem preparado, que começa a ter um conhecimento maior sobre o desenvolvimento desse trabalho, ele acaba então conseguindo identificar aquilo que é uma comunicação séria,
que traz um resultado positivo, e aquilo que é uma comunicação perturbadora. Então a gente pode imaginar, o médium começa a fazer uma psicografia, e ele começa não só a sentir o mal-estar natural, porque como a gente lembra, que todo médium é sensitivo por princípio, né? E significa que a partir do momento em que o espírito se aproxima para poder trazer uma comunicação, ele já começa a sentir um bem-estar, um mal-estar, alguma sensação física, como por exemplo um calafrio, um arrepio, um tipo de pressão, às vezes até um tipo de dor, uma dor no braço, dor no pescoço, a dor no ombro, seja lá, cada médium tem ali a sua própria forma de identificar a presença desse espírito, e depois de ter essa sensação, ele então começa a desenvolver a psicografia propriamente dita. Então, a princípio, ele começa a sentir. E aí ele já sabe, bom, já percebo que é um espírito perturbador, ou um espírito perturbado, ou um espírito sofredor e tudo mais. E ele desenvolve então o trabalho. Depois disso, na próxima reunião, ou no próximo encontro que ele vai realizar, acontece a mesma coisa, ele tem a mesma sensação. E ela vai se repetindo, reunião após reunião, lembrando principalmente, porque nós temos assim na nossa mente, que quando se fala num trabalhador espírita, nós temos, até como uma certa facilidade para organizar os encontros, para poder conciliar o compromisso com a instituição, com a nossa vida pessoal. Normalmente os médiuns se dedicam, em média, uma vez por semana. Então dá a impressão assim, de que numa sexta-feira, numa quinta-feira, numa quarta-feira eu vou para a reunião e tenho essa sensação. Depois no outro dia, na outra semana, na outra quarta-feira, de novo eu tenho a mesma sensação. Só que na verdade, quando nós falamos em médiuns, principalmente médiuns que atuam de uma forma individual, eles psicografam, eles têm contato com o mundo espiritual praticamente todos os dias. E é exatamente o que Kardec até fala, ele, inclusive lá na parte de formação dos médiuns, ele faz aquele comentário que é interessante fazer um treinamento de pelo menos 15 minutos todos os dias. É uma orientação que ele traz para nós, né? E aí então, lembremos que nós falamos todos os dias. Então hoje eu quero fazer uma psicografia. Aí eu me preparo, me concentro, faço as minhas orações e coisa e tal, e aí então eu tenho aquela sensação desagradável, mas mesmo assim eu psicografo. Aí vem aqueles textos, algumas vezes desorganizados, algumas vezes com mensagens que são conflitantes com os ensinamentos doutrinários, algumas vezes recriminando, né? Os depressivos, nesse caso, Flor, a gente pode não imaginar. Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Um instantinho só. Pronto, voltei, pessoal. Nesse caso, Flor, os depressivos, a gente fala são espíritos que, nesse caso, são espíritos doentes. Quando a gente fala em espírito obsessor, eles não trazem necessariamente um sentimento de depressão. É aquele sentimento de algumas vezes, uma sensação de maldade, de uma intenção negativa. Então não é o caso de doentes que a gente fala. Porque pode acontecer de um espírito depressivo, mas aí ele provoca muito mais uma influência sobre o médium, pelo fato de ele ter essa vibração negativa, do que ter a intenção necessariamente de prejudicar. Tá? Então a gente tem que classificar bem o que a gente está trabalhando. Porque um depressivo ele pode trazer então a comunicação, ele vem, tal, ele transmite a sua ideia, ele acaba sendo ajudado e depois ele vai embora. Agora, se esse depressivo também se tornar um obsessor, aí já é uma outra história. A gente pode desconsiderar a depressão dele colocando como secundário e a intenção principal, que é a obsessão. Tá? Então, ele tem essa sensação. No dia seguinte tem de novo, no dia seguinte a mesma coisa. No outro encontro ele vai tentar psicografar de novo, ele tem as mesmas sensações. Ele acaba praticamente identificando o espírito simplesmente por ele se aproximar. E quando ele se aproxima, o médium já sabe, é você de novo. E o espírito conversa com ele, sim, sou eu de novo. Porque normalmente a gente vê nas psicografias que nós temos hoje, nos trabalhos mediúnicos, o padrão que se tornou hoje, diferentemente do que Kardec fazia naquela época, é uma via de mão única. Ou seja, são as comunicações espontâneas. Você aguarda, fica naquela condição de expectativa, de concentração, vem o espírito, traz uma comunicação e vai embora. Aí depois você tenta de novo, né, vai fazer novamente um trabalho, você fica à vontade ali e tal, vem o espírito, se comunica e vai embora. Quer dizer, você não tem nenhuma oportunidade de conversar com o espírito. Diferentemente do que Kardec fazia naquela época, né, e nós temos felizmente trabalhos que também são assim, de conversar com os espíritos.
Quem é você, de onde você veio, de que forma que você pode nos ajudar, se você pode me ajudar nessa dúvida e coisa e tal. E nessas perguntas o espírito vai responder: mas por que você vem sempre aqui? Não, porque eu quero fazer um trabalho com você. Não, mas eu não quero fazer um trabalho com você. Então, se você não faz um trabalho comigo, você não faz um trabalho com ninguém. Então fica naquele bate-boca, naquela discussão de que eu quero, eu não quero, porque eu posso, porque eu não posso, e o espírito fica ali, pegando no pé do médium, literalmente, né, para poder fazer as coisas do jeito dele. Por isso que a gente vê que você, nesse caso, quando se faz uma evocação, né, eu queria conversar com o espírito familiar, a gente pode até perceber aqui, ó, que o que Kardec coloca, ele não direciona essas orientações para médiuns exclusivos de casas espíritas. Ele diz assim para nós: ó, e só tem o inconveniente de dificultar as comunicações com os espíritos sérios ou com os de nossa afeição. Então, nesse caso, eu poderia fazer uma reunião particular, fazer a evocação, por exemplo, de um espírito da minha família, um desencarnado, para que ele pudesse trazer aqui uma mensagem de conforto, de consolação para a família toda e tudo mais. Mas cada vez que eu faço essa evocação, de imediato eu sinto novamente a presença daquele espírito. E ele está o tempo todo ali perturbando, ele não deixa fazer nada, ele não faz nada construtivo e não deixa nada se desenvolver. Continua para nós aqui. Podemos incluir nesta categoria os casos de obsessão física, que constituem nas manifestações barulhentas e obstinadas de certos espíritos que espontaneamente produzem pancadas e outros ruídos. Quanto a este fenômeno, remetemos o leitor ao capítulo das manifestações físicas espontâneas, número 82. O interessante nesse caso, dá para a gente lembrar, que Kardec, quando ele estava fazendo uma revisão de um dos seus trabalhos, ele ouvia batidas constantes no seu apartamento. Lembrando que Kardec não era médium, então ele pegava todo o material que ele recolhia dos médiums com quem ele trabalhava, das informações que chegavam, das orientações, das instruções, das pesquisas que ele fazia e tal. Então ele estava organizando isso, redigindo o seu texto, como trabalho de codificador que ele era, que quer dizer, ele estava ali elaborando um código, que é exatamente o que a gente chama hoje de codificação. Então, codificador, codificação, código, ou seja, um conjunto de regras, de orientações que ele estava elaborando. E aí, então aquelas batidas ficavam ali a noite toda perturbando. E ele procurava, ele e a esposa dele, né, a Gabi, mas era efeito físico, Tiene, tá? Era batidas reais mesmo. Ele ouvia, a esposa dele também ouvia. Então era um efeito físico, não era simplesmente um efeito de médium audiente. Tá? Então o que eles faziam? Né? Esse relato a gente vai ver depois no Obras Póstumas. E ele procurava, olhava atrás da parede, via no vizinho, e aquelas batidas, cada vez que ele ia fazer o trabalho, essa batida continuava. E aí então no dia seguinte ele foi na sociedade e fez a evocação para perguntar o que estava acontecendo. Quem era o espírito que estava ali incomodando. E aí então a orientação veio: éramos nós que estávamos te avisando que aquele trecho que você estava revisando estava errado, que você precisa dar um outro direcionamento. E aí depois ele voltou para casa, pegou os papéis, fez a revisão e ele percebeu que ele tinha um equívoco. Então esse é um tipo de efeito físico que para Kardec foi muito saudável. Eram os espíritos orientadores que estavam chamando a atenção dele, já que ele ainda não era médium. Não tinha alguém por perto para poder dizer: olha, você tem que prestar atenção nisso. Se não tem como chamar atenção, então a gente faz barulho. Que era o que acontecia, inclusive, que era o que acontecia também lá no comecinho, em 1847, lá com a família Fox, lá em Hydesville, em Nova York. As meninas estavam em casa, aquela batida constante, e era um espírito que estava ali, que não era um obsessor, mas era um espírito que estava ali ligado àquela casa, já que ele havia sido sepultado naquele local. Né, para quem conhece a história das irmãs Fox, conhece, né, que era um caixeiro viajante que tinha sido sepultado, né, no porão daquela casa, e aí então as meninas começaram a ouvir porque elas eram médiums de efeitos físicos. E na casa de Kardec, embora nem ele nem a esposa fossem médiums, alguém ali por perto fornecia condições para que o efeito físico acontecesse. Mas nesse caso, como eu falei para vocês, era uma orientação. No caso das irmãs Fox, era para chamar atenção. Mas no caso de um processo obsessivo, é que toda vez que o médium vai fazer um trabalho, aquelas batidas continuam, aquelas batidas começam.
Como, por exemplo, né, no caso de reuniões particulares, você está na sua casa. Aí você vai começar a fazer um trabalho, você se concentra, você aguarda com expectativa, né, a manifestação de um espírito mais elevado, de um espírito equilibrado. De repente você começa a ouvir batidas no chão, batidas no teto, batidas na janela. E aí você não consegue se concentrar, você se levanta, vai procurar, você não acha, depois você volta. E aí continua a mesma coisa, isso vai perseguindo, até que chega uma hora que o médium fala assim, bom, mas o que será que está acontecendo? Aí ele começa a tomar providências, né, se ele souber o que fazer. Ou então ele simplesmente para de fazer o trabalho porque ele não consegue mais se concentrar. Começa a ficar com medo, porque nunca se sabe o que vai acontecer. Dependendo dos recursos que o espírito tem, ele vai tentar fazer de tudo para atormentar a vida daquele médium. Não adianta ele querer se desvincular. Basta a gente imaginar, quando a gente convive com alguém que é muito chato, e você quer fazer um trabalho que seja produtivo, e essa pessoa não te deixa trabalhar, porque ela quer realmente te incomodar. Vamos lá, questão 239. A gente passa para um outro caso agora, que é o caso de fascinação. Diz Kardec para nós: a fascinação tem consequências muito mais graves. Trata-se de uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que paralisa, de certa maneira, a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. O espírito consegue inspirar-lhe uma confiança cega, impedindo-o de ver a mistificação e de compreender o absurdo do que escreve, mesmo quando este salta aos olhos de todos. A ilusão pode chegar a ponto de levá-lo a considerar sublime a linguagem mais ridícula. Enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso. Os homens mais atilados, mais instruídos e inteligentes no outro sentido, não estão mais livres dessa ilusão, o que prova tratar-se de uma aberração produzida por uma causa estranha cuja influência os subjuga. A fascinação, como a gente já lembra, né, é você ficar fascinado por alguma coisa. É você ficar deslumbrado com alguma coisa. E nesse caso, o espírito que consegue avançar para esse grau de obsessão, o da fascinação, faz com que o médium aceite as sugestões do espírito com relação a inflar o seu orgulho, inflar a sua vaidade, de fazer com que ele acredite que ele é especial, de que o espírito é um espírito importante e que ele deve, nesse caso, seguir as recomendações, seguir as orientações, e ele acaba acreditando. E isso nós vemos com frequência acontecer, por exemplo, nas instituições espíritas, quando nós temos palestrantes que muitas vezes fazem palestras e apresentam ideias nas palestras das mais absurdas. Aí ele começa a se empolgar, começa a falar coisa que sai da realidade, de repente ele solta uma frase lá na frente, as pessoas na plateia começam a olhar um para a cara do outro, e ele fala aquilo com uma convicção que aqueles que não têm um conhecimento começam a se questionar. Se aquilo mesmo é verdade, se não é. Aqueles que têm conhecimento já sabem que não é. E aí então começa a surgir aquele constrangimento no centro espírita, porque fora do centro espírita ele tem um comportamento que dá abertura para esse tipo de influência. E quando ele vai para dentro da instituição, o espírito não precisa necessariamente estar ali junto dele, porque a ideia já foi infiltrada, já foi criada. E aí então acabam suspendendo a participação dele nas tarefas, ele já começa a perceber que aquele ambiente não é para ele, então ele prefere fazer as coisas sozinhos, começa a pular de centro espírita em centro espírita porque ele vai em um e acha que é muito fraco, porque ele é especial, no outro ele vai e ele é tratado como uma pessoa comum e ele acha que é uma estrela. Então tudo isso mostra que o orgulho é o principal alvo dos médiuns que são fascinados. Então ele fica fascinado não só pela sua própria capacidade intelectual, de conhecimento doutrinário, moral, porque ele acredita que é o máximo, que é a pessoa mais ilibada que existe, como ele acredita também que o espírito que se aproxima dele é um espírito de grande importância. A ponto do espírito poder dizer até assim, faz o seguinte, se afasta desse monte de gente aí, porque eles não sabem qual é a realidade. Eu vou te mostrar qual é a verdade. E aí então ele se deixa levar. Muitas vezes até, nós temos pessoas que até fundam novas religiões,
motivados por essa fascinação, porque ele disse que recebeu uma revelação, um dom especial de Deus, um anjo veio falar com ele e disse que ele tinha que fundar aquela religião. E aí então, no decorrer dessa prática, a gente começa a ver as maiores iniquidades, abusos, as pessoas sendo manipuladas e aquele líder se destacando cada vez mais. Esse é um processo de fascinação. Então é inserir na mente do médium aquela ideia de que tudo que ele sabe, tudo que ele é, e todas as companhias que ele tem são sempre as melhores, e nada serve para ele. E isso se dá de uma forma muito sutil. E o mais difícil, o mais grave, é que quando as pessoas dizem para ele, olha, não é por nada, mas aquilo que você falou não é bem aquilo que é a coisa certa. Eu acho que a forma como você está conduzindo o seu trabalho não é a correta. Ele não vai se colocar numa posição humilde dizendo assim, não, é você que está enganado. Ele vai dizer exatamente que ele sabe mais, que aquilo que ele falou está certo, e tudo, e etc. e tal. Então esse processo de fascinação é extremamente dramático. Principalmente quando as pessoas são mais intelectualizadas, porque se elas são as mais humildes, as mais simples, como foi colocado para nós aqui, enganam-se os que pensam que esse tipo de obsessão só pode atingir as pessoas simples, ignorantes e desprovidas de senso. Os homens atilados, mais instruídos e inteligentes no outro sentido, não estão livres dessa ilusão. Então, principalmente se as pessoas se esses médiuns são aqueles mais instruídos, mais intelectualizados, é aí então que eles começam a dar muito mais trabalho. Porque depois que ele acredita que ele é mais inteligente do que todos, e o que ele sabe é superior a todos, mesmo que sejam comportamentos dos mais equivocados, a ponto de querer defender a sua inteligência, defender o seu ponto de vista, até mesmo com palavras agressivas, porque quem não sabe nada é você não sabe quanto tempo eu tenho de espiritismo, porque eu já frequentei não sei quantos centros espíritas, porque você precisa estudar mais porque você é ignorante, não sei o quê, e bate-bocas assim que são bastante calorosos e bastante tristes também. E esse é um processo de fascinação. Porque só o fato de você se colocar nessa defensiva e se tornar agressivo já é incoerente com tudo aquilo que ele sabe. Mas mesmo assim ele acredita que ele é o cruzado, né? Aquele indivíduo que está ali para defender a honra e tudo mais. E aí então ele pode usar todas as armas. E essa incoerência acaba fazendo exatamente caindo por terra. O Vanier colocou, dá até a impressão de que quanto mais se aprende, menos se sabe. Acaba sendo exatamente fascinado pelo próprio conhecimento. E aí diz assim, mas você frequenta algum centro espírita e tal? Não, eu não frequento porque todas as vezes que eu vou no centro espírita, sempre tem coisa errada por lá. E é aquele centro espírita cheio, com frequência, com grupos de estudos. E ele diz assim, não, aquele centro espírita não serve para mim. Eu estou bem assim, sozinho, estudando independentemente de tudo. Por isso, então, nós temos ali essa grande dificuldade para lidar com situações dessa natureza. Vamos lá aqui, então. Deixa eu ver aqui só um instantinho, pessoal. Tá, vamos lá. Continua. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo únicas expressões da verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas e comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Pessoal, todo mundo me ouve? Deu um tombinho rápido, mas já estamos de volta. Então eu dizia para vocês o seguinte, li para vocês o último trecho aqui. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é consequente, o espírito dirige a sua vítima como se faz a um cego, podendo levá-lo a aceitar as doutrinas mais absurdas e as teorias mais falsas como sendo as únicas expressões da verdade. Além disso, pode arrastá-lo a ações ridículas, comprometedoras e até mesmo bastante perigosas. Dá para imaginar, por exemplo, né, um médium que estuda o espiritismo durante certo tempo e depois, conforme o tempo vai passando, ele começa a utilizar umas práticas estranhas, a utilizar objetos sagrados,
a utilizar rituais nas suas práticas, ele vai dizer assim, que eu soube de um espírito e que isso aqui é importante para poder melhorar o nosso trabalho. E todo mundo vai dizer assim, mas na codificação está escrito que isso é desnecessário. Não, mas aquele espírito disse que é assim. E aí você fala, qualquer coisa que você comenta, ele vai dizer, mas foi aquele espírito que me falou. E você volta mais um pouquinho depois, é porque o espírito tal. Então ele fica falando dele, do espírito, dele para o espírito, mesmo com comportamentos estranhos. Então, a gente vê aqui, nesse caso, que ele simplesmente não tem essa percepção. E continua. Compreende-se facilmente toda a diferença entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos provocadores de ambas devem ser diferentes quanto ao caráter. Na primeira, o espírito se apega ao médium, o espírito que se apega ao médium é apenas um importuno pela sua insistência, do qual ele procura livrar-se. Na segunda é muito diferente, pois para chegar a tais fins, o espírito deve ser esperto, ardiloso e profundamente hipócrita, porque ele só pode enganar e se impor usando máscara e uma falsa aparência de virtude. As grandes palavras como caridade, humildade e amor a Deus servem-lhe de carta de fiança, mas através de tudo isso deixa passar os sinais de sua inferioridade, que só o fascinado não percebe. E por isso mesmo ele teme, mais do que tudo, as pessoas que veem as coisas com clareza. Sua tática é quase sempre a de inspirar ao seu intérprete afastamento de quem quer que possa abrir-lhe os olhos. Evitando por esse meio qualquer contradição, está certo de ter sempre razão. Então, aqui o objetivo, nesse caso da fascinação, é praticamente isolar o médium, e ele acaba realmente sendo isolado. Todos os amigos que compartilhavam com ele a mesma doutrina acabam se afastando porque ele simplesmente mudou de opinião. As instituições que ele frequentava acabaram, da mesma forma também, não mais servindo para que ele se sentisse bem. O trabalho que ele realizava, por exemplo, se eu fosse um médium de desobsessão, e aí então eu fico fascinado dizendo que aquele tipo de trabalho não é para mim, que eu sou muito mais importante do que aquilo. E aí então eu me afasto daquele propósito. E aí eu me afasto então das pessoas, me afasto da instituição e me afasto do trabalho. E aí então eu vou vivendo a minha vida como se eu fosse uma estrela solitária no céu, sem achar quem possa, digamos, contemplá-la. E isso é uma forma extremamente dramática, porque depois o médium, como se não bastasse o próprio processo obsessivo, vamos supor que alguma luz faça com que ele tenha clareza e ele veja aquilo que aconteceu. Aí então ele já vai ter que passar por um outro processo, que é o processo de, primeiro, superar o orgulho ferido, porque ele passou por tanto ridículo e criou tantos constrangimentos que ele depois vai ter que voltar e se desculpar com tudo aquilo que ele fez, para voltar a ter tudo aquilo que ele teve. Segundo, ele vai ter que reconquistar a confiança de todas as pessoas que ele desiludiu. Então a gente vê que a vida pessoal dele se transforma. O Brás colocou, essa mesma falha não pode estar no dirigente. Certamente que sim, Brás. Tá? Até porque também a melhor forma de você desfazer uma instituição é você fazer com que os dirigentes entrem em conflito. E nesse caso você pega aquele que é mais frágil. De um modo geral, isso não é uma regra, mas de um modo geral os dirigentes são médiums também, porque ele tem aquele conhecimento, tem aquela participação, tem aquele exemplo, mas pode haver dirigente que não seja médium, né? Mas pode ser um trabalhador assíduo naquela tarefa. Mas então a gente vê que acaba se tornando um alvo fácil, que você afeta não apenas o próprio indivíduo, mas você afeta a instituição. Aí aquele médium, aquele dirigente sai aborrecido, e ele então decide fundar uma nova instituição dentro das suas regras, acaba seduzindo as pessoas para poder acompanhá-lo naquele mesmo empreendimento, no empreendimento novo que ele deseja implementar. Né? Então isso é uma situação gravíssima. Geralmente um dirigente vai eleito pelas qualidades morais que tem, né? Mas, né, muitas vezes, Brás, a gente lembra sempre que quando você fala que ele é eleito pelas qualidades morais, se você tem uma instituição pequena,
que ela é formada por pessoas que têm conhecimento e boa vontade, nem sempre elas são imunes a esse tipo de influência. Às vezes elas dizem assim, olha, eu tenho vontade realmente de criar essa instituição, vamos criar, todo mundo se junta e coisa e tal, e aí a coisa vai tomando uma dimensão maior. Nunca viram aqueles casos em que nós temos dirigentes que são os fundadores da instituição, que eles acham que o centro pertence a eles e não à sociedade, à comunidade aqui da qual ele participa? Que ele diz assim, não, mas aqui quem dita as regras sou eu, as coisas têm que ser dessa forma. Então ele acaba virando um ditador na direção do trabalho. Então, independente da posição em que ele se ocupe, a gente vê assim que isso afeta diretamente a ele e da comunidade de que ele participa. Tá? Continuando aqui mais um pouquinho, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Pessoal, alguma dúvida com relação à obsessão direcionada aos médiums e também esse caso de fascinação? Eu trouxe para vocês bastante exemplos. Certamente nós teríamos ali outros tantos e tantos exemplos, situações reais e tudo mais, né? Mas acho que deu para ter uma ideia, né? Líderes religiosos, líderes políticos também, embora não sejam médiums especificamente, esses indivíduos também são influenciados por esses espíritos. Quantas vezes nós vemos aqueles políticos, aqueles ditadores que fazem as piores atrocidades que existem na história da humanidade, e a gente vê que muitas vezes aquilo não é simplesmente uma questão de personalidade. Aquilo também é uma questão de influência espiritual. O mundo está contra ele, mas ele acha que está certo. Ele acha que ele é a estrela. A gente vê muito isso em nações onde nós temos esses ditadores que acham que são vitalícios. A gente se pergunta assim, mas está tudo errado, a gente está vendo que a coisa está errada, não é aquela forma de conduzir as coisas, isso vai contra qualquer tipo de liberdade que existe no nosso planeta, mas mesmo assim aquela pessoa continua insistindo naquele tipo de conduta. A Miriam colocou, né, somos no mínimo incentivadores, né, nós incentivamos de fato. Então, quer dizer, nós damos a abertura, porque são pelas nossas tendências, e aí, então, na verdade, a gente lembra sempre que os espíritos que provocam esse tipo de efeito, na verdade, eles simplesmente oferecem aquilo que a gente deseja, ainda que seja um desejo inconsciente. Eles vão oferecendo, a gente vai aceitando, e a coisa então se desenrola. Mais uma vez, nesse caso de obsessão e de fascinação, leiam o livro Aconteceu na Casa Espírita, ou estudem, né? A gente tem ali os trabalhos realizados lá na Sala Unidos pela Doutrina, de terça e quinta às 2h30, né, nós temos ali a Andréia, a Rua Estrela também, elas estudam esses livros por lá. Acho que é de terça-feira que tem o estudo do livro. Então leiam, observem tudo que acontece naquele contexto, que é um relato, né, que aconteceu realmente numa instituição, e ali a gente vê de que forma que os espíritos atuam. Não é simplesmente prejudicando, fazendo tragédia. Muitas vezes é simplesmente pregando uma ilusão para o médium. E ele acaba aceitando aquilo com naturalidade. O próximo, 240, a subjugação, que é um caso mais grave ainda, né, dentro dessa graduação que Kardec trouxe. A subjugação é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu, quer dizer, contra a sua vontade. Esta se encontra, numa palavra, sob um verdadeiro jugo. A fascinação é o domínio, nesse caso, né? É o domínio completo que o espírito tem sobre o médium. Ele faz aquilo que ele quer, ele diz aquilo que o espírito quer, ele se comporta como o espírito quer. Muitas vezes, né, em caso de subjugações mais graves, pode levar a pessoa até a morte, colocando nela um tipo de prostração que ela não consegue compreender. Aquela depressão profunda vai se agravando cada vez mais. A pessoa muitas vezes pode ser levada até mesmo ao suicídio. Né? Exato, Brás. Pode até, nesse caso, até quase achar uma troca de identidade. A pessoa fica irreconhecível nesse caso da subjugação. A subjugação pode ser moral ou corpórea. Moral nesse caso do ânimo, dos valores, né? E corpórea quando conduz realmente a pessoa, faz a pessoa agir de uma forma estranha. A gente vai ver aqui um pouquinho. No primeiro caso, na moral, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas.
é uma espécie de fascinação. Vamos dar alguns exemplos aqui. A pessoa que, por exemplo, toma uma decisão de xingar alguém em público, de tomar uma decisão, por exemplo, de agir contra a sua própria família, agir contra a instituição. Muitas vezes a pessoa pode ser levada a um caso de corrupção, a um caso de violência. Tudo isso é caso de subjugação. Porque muitas vezes ela não tem um comportamento natural, não faz parte, a princípio, da natureza dela, daquilo que ela demonstra na convivência. Olá, Franz, olá, pessoal. A Fraterna colocou, tecnicamente a pessoa passa por um surto psicótico. Se isso pode acontecer nos casos mais graves, quando eles são mais patentes, mas muitas vezes a subjugação é o simples caso de manipulação. A Lívia colocou, o caso daquele artigo que fala sobre Hitler, o médium do diabo, era isso, Olivia, se não me engano, o título do artigo. Pode acontecer. A gente pode imaginar, quer dizer, a gente não pode tirar, naturalmente, o médium do anticristo, né? A gente não pode tirar a responsabilidade que o indivíduo tem pelo seu caráter. Mais uma vez a gente lembra que, no caso de subjugação, o médium acaba oferecendo aos espíritos condições para que ele haja, para que ele traga essa influência, para que ele ofereça, ou exerça essa influência. Então, mas de um modo geral, a gente não pode colocar culpa sempre nos espíritos. Aliás, essa é uma tendência bastante interessante que existe no meio espírita, que todo mal que acontece na nossa vida é culpa do obsessor. Se eu sou de uma outra religião, eu vou dizer que é o maligno, que é o inimigo, que é o diabo, que faz e acontece na minha vida, que eu não tenho culpa nenhuma. No caso dos espíritas, são os obsessores. E a gente se esquece da nossa grande cota de responsabilidade durante essas situações. E continua para nós aqui, até mais às vezes, né? E no segundo caso, deixa eu ver aqui, no segundo caso, que é o caso da subjugação corpórea, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários. No médium escrevente, produz uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos subjugados que, na falta de caneta ou lápis, fingiam escrever com o dedo, onde quer que se encontre, mesmo nas ruas, escrevendo em portas e paredes. Pessoas que muitas vezes demonstram um descontrole físico, apresentando os tiques nervosos que são ridículos, comportamentos estranhos, O Francis lembrou aqui, igual ao umbral, que muitos espíritas o consideram como inferno imaginado pelos católicos. É a mesma coisa, a gente vai mudando ali as características e os nomes, mas a ideia continua sendo a mesma, Então a gente vê aqui um caso que Kardec colocou. Deixa eu ver que ele vai colocar aqui para nós. Está aqui, um outro caso que ele vai citar. A subjugação corpórea vai às vezes mais longe, podendo levar a vítima aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo jovem nem belo, dominado por uma obsessão dessa natureza, foi constrangido por uma força irresistível a cair de joelhos diante de uma jovem que não lhe interessava e pedi-la em casamento. De outras vezes, sentia nas costas e nas curvas das pernas uma forte pressão que obrigava, apesar de sua resistência, a ajoelhar-se e beijar a terra nos lugares públicos diante da multidão. Para os seus conhecidos passava por louco, mas estamos convencidos de que absolutamente não o era, pois tinha plena consciência do ridículo que praticava contra a própria vontade e sofria com isso horrivelmente. Deixa eu ver aqui. O Braço colocou, será que Hitler não foi instrumento para um acontecimento de que tinha de se passar o planeta? Olha, Braço, isso aí demanda uma reflexão mais profunda, porque seria o mesmo caso de quando você encontrar, por exemplo, um caso de assassinato que aparece na televisão, em que pessoas matam pessoas, pais matam filhos, filhos matam pais, etc. e tal. A gente vai dizer assim, ele encarnou para poder fazer aquela justiça porque estava programado. Ninguém vem para fazer o mal.
A gente lembra, né, que o escândalo é necessário, mas é daquele que provoca o escândalo, né, como está no Evangelho. Então, nesse caso, nós temos ali a situação que é criada. Nesse caso, por exemplo, a intenção, porque a gente lembra que o que aconteceu, por exemplo, no caso de Hitler, foi um processo que a Europa passava, e a gente já falou sobre isso, né, o Carl Sagan lembrava bem sobre essa questão. Ele dizia, né, eu comentei com você certa vez, que, mais uma vez, né, Carl Sagan, eu sempre cito ele porque ele sempre tem uma situação que acaba sendo interessante, né? Então ele comentava o seguinte, filhinha, já habilitei aqui, tá, o Red Dot. Então uma situação que ele dizia assim, né? Que no caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muita gente pensava assim que se eu voltasse no tempo, se eu tivesse uma máquina do tempo, eu poderia voltar e simplesmente fazer com que Hitler desaparecesse. Ou mudasse a história de Hitler através de uma outra educação, através de um outro tipo de ideia. Aí eu poderia voltar no tempo, sequestrava Hitler da família dele, levava para os confins do mundo e ninguém mais ficava sabendo dele. E aí então a Segunda Guerra não aconteceria. E o Carl Sagan disse que essa ideia é equivocada, porque na verdade ele foi talvez ali um dos que colocaram em prática um pensamento que era comum naquela sociedade. A Alemanha vinha sendo reprimida desde a Primeira Guerra Mundial, passava por situações extremamente dramáticas e constrangedoras. Havia ali os partidos políticos, no caso o Partido Nazista, que era um partido comum, não havia nada de negativo nele, era um partido que tinha propostas para poder renovar a sociedade alemã naquela época. E aí então surgiram líderes naquele partido e acabaram se destacando. E nesse caso Hitler se destacou. Se Hitler não existisse, apareceria outro líder para poder dar continuidade naquelas mesmas ideias. Então o pensamento, na verdade, ele fazia parte do inconsciente coletivo. Os líderes apenas colocariam em prática aquilo que a sociedade toda pensava. Tanto é assim que quando começou os preparativos para a guerra, e todo mundo sabia que isso ia acontecer, a sociedade trabalhava ardentemente para que aquilo realmente acontecesse. Então ninguém foi obrigado, não foi uma hipnose coletiva, as pessoas foram seduzidas por essa ideia e todo mundo gostou. Né? Então não pensemos que Hitler veio para ser instrumento. Na verdade, os espíritos estão influenciando o tempo todo e aquilo aconteceu. Tem um livro de Kai Bar-Schutel, que foi psicografado pelo médium Abel Glasser, né? Aliás, até do Centro Espírita da nossa amiga Roxana, aqui em São Paulo, chamado A Guerra no Mundo Espiritual, se eu não me engano. Nesse livro, fala sobre o que acontece nos bastidores da guerra, e especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. E eles mostravam qual era o grau de influência que os líderes dos dois lados, tanto no caso dos aliados, né, como do eixo, lembrando que o eixo eram aqueles 3 países, né, que se juntaram para poder tentar aplicar as suas ideias, né, no caso do fascismo, do nazismo, do imperialismo, que era o Japão, a Alemanha e a Itália, e os aliados que eram, naquele caso, né, Inglaterra, França, depois Estados Unidos, Brasil e outros países. Chama o Espiritismo e a Guerra, Fernanda. A Juliana tem ele, se você quiser, pede para ela te mandar pelo correio, porque eu mandei para ela. Tá? E aí então, uma amiga nossa foi para a Itália, aí eu mandei por ela. E aí então, nesse livro, fala que os grandes líderes, não apenas líderes militares, mas líderes políticos, presidentes de nações, chefes de Estado, né, naturalmente, chefes de Estado-Maior, de Forças Armadas, eles estavam o tempo todo sendo influenciados dos dois lados. Então era como se fosse assim, um jogo de xadrez. As peças estavam no tabuleiro e os jogadores do lado de fora. Então as peças eram os encarnados, cada um com suas intenções, e do lado de fora tinham os espíritos influenciando. E para atestar aquilo que acontecia durante a Segunda Guerra Mundial, o próprio Leon Denis fala sobre isso no livro o Espiritismo e a Guerra, se não me engano. Ele fala porque Leon Denis viveu durante a Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 a 1918. Né, onde também tivemos ali, né, o Império Austro-Húngaro também entrando na guerra e coisa e tal. E aí então Leon Denis falava, né, das grandes participações. Me dá um ok, pessoal, por favor. Ok, beleza.
Então Leon Denis falava da influência das grandes lideranças francesas da história para ajudar os franceses a se protegerem da influência alemã. E aí então nós tínhamos ali, por exemplo, generais, nós tínhamos a própria Joana d'Arc, que estava participando das estratégias de defesa da França. Ele fala isso no seu livro. Então nós temos ali, né, a forma como isso acontece nessas decisões de grandes proporções no plano espiritual, na presença dos espíritos. E isso pode vir como sendo um processo obsessivo ou como sendo uma influência positiva, para que aquilo simplesmente não aconteça, ou se for acontecer, que seja de uma forma para proteger as pessoas que são inocentes daquele conflito. Aracy colocou homens como Hitler e alguns líderes religiosos têm uma grande habilidade de despertar nas pessoas o que já fazem dentro de si. Ninguém faz o que não quer, né? Eles conseguem reunir pessoas que comungam com essas mesmas ideias. É o que a gente chama de magnetismo, Aracy. Tá? O magnetismo é uma força de atração muito forte que algumas pessoas têm. Então nós podemos imaginar qual era a proporção da força magnética que Jesus tinha. Quando ele reunia as pessoas, falava, e as pessoas simplesmente ficavam embevecidas, seduzidas absolutamente por aquilo que ele falava. De pessoas como Chico Xavier, de pessoas como Madre Teresa, como Mahatma Gandhi, como Hitler, como o próprio Mussolini, como, por exemplo, Saddam Hussein. Então nós temos o magnetismo como uma força. Como sendo uma força. E essa força ela é usada nos mais variados graus. Nós temos políticos que seduzem as pessoas. Vocês precisam tomar remédio, vocês não estão bem, viu? Então, na verdade, a gente vê assim que o magnetismo, ele tem ali desde a força mais poderosa, nessas proporções que a gente tem de mobilizar massas, até uma sedução simples. É uma força magnética que as pessoas têm. E aí então o que acontece? Os espíritos percebem aquelas pessoas como instrumentos de suas próprias vontades e acabam depois também envolvendo-as nesse processo, como por exemplo de fascinação. Vamos em frente então, pessoal, para a gente poder terminar aqui esse trechinho. Vimos aqui essa parte do louco, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui no final, porque o Herculano Pires, que é o tradutor dessa obra, faz algumas observações. Ele diz assim: a fascinação é mais comum do que se pensa. No meio espírita, ela se manifesta de maneira ardilosa, através de uma avalanche de livros comprometedores, tanto psicografados como sugeridos a escritores vaidosos, ou por meio de envolvimento de pregadores e dirigentes de instituições que se consideram devidamente assistidos para criticarem a doutrina e reformularem os seus princípios. Aqui a gente já falou sobre isso, vendo que muitos desses livros que são publicados, eles vêm por uma questão de influência. A pessoa diz assim: olha, o meu mentor, ainda chama de mentor porque o espírito se identifica assim, e acabou havendo aquela afinidade entre eles, o meu mentor me transmitiu esse livro. Aí a gente começa a ler assim, dá aquela levantadinha na sobrancelha, dá aquela coçadinha atrás do orelho e fala assim: olha, não sei não, hein? Não, meu mentor falou assim que mesmo que haja resistências, que as pessoas não aceitem, que elas façam críticas, para eu confiar nele, porque aquilo é uma lição que as pessoas ainda não aprenderam. A gente vai dizer assim: olha, mas falar isso aqui em nome do Espiritismo é meio complicado, porque o Espiritismo, nas suas bases, diz o contrário. E aí então o Espírito vai dizer: mas acontece que o Espiritismo não está completo. O Espiritismo, ele não disse tudo. E muito do que está aqui ele vai revelar no futuro. Aí todo mundo fica assim meio suspeito. Aracy colocou: vi a reportagem da Isto É da Zíbia e fiquei pensando como faz tanto sucesso em nome da doutrina se é por dinheiro, né? Olha, Aracy, primeiro a gente começa pensando o seguinte, né? A dona Zíbia Gasparetto, primeiro ela não é espírita, né? Começa por esse lado, ela não fala em nome da doutrina, e ela deixa isso bem claro, embora o título da reportagem, né, diga que ela é um dos grandes destaques do Espiritismo, mas ela avisa durante a reportagem que ela não é espírita, que ela se afastou do Espiritismo exatamente pela resistência que ela tinha com relação a essa questão monetária, e embora, como já foi dito também, né, embora ela fosse de uma família rica e não precisasse desse recurso, os livros dela falam sobre o mundo espiritual. Mas aí é a revista que é tendenciosa, né, não é
Então esse é um problema, que você dá uma entrevista e a revista publica de acordo da forma que for mais sensacionalista, né? Então isso levantou, sem dúvida nenhuma, uma série de contrapartidas dos espíritas falando sobre aquilo. Então, assim, os livros dela, de um modo geral, eles são espiritualistas, eles falam de uma realidade do mundo espiritual dentro da visão dela, e o mundo espiritual não pertence ao espiritismo, não é o espiritismo que vai ditar as regras, ele apenas revela aquilo que aparece, e essa revelação pode chegar de vários canais. Como eu falei para vocês, antes mesmo de Chico Xavier falar sobre o plano espiritual, em outros países já se falava sobre as mesmas situações, né? Então isso não é uma detenção, não é uma posse, né? Não é uma propriedade espírita. Então as pessoas falam à vontade. A questão são os critérios que nós temos que utilizar para fazer essa avaliação, para fazer essa análise, né? Armando colocou, né, por falta de entendimento, o movimento espírita caminha nessas formas, pois pessoas como Herculano não foi ouvido, né? O que Herculano Pires fez, né, Armando, foi trazer para nós um método de estudo que era muito rígido, muito verdadeiro e muito sólido, né? E nesse caso, como os próprios espíritos falaram, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, através da Dona Ivone do Amaral Pereira, ele falava assim que nós nos acomodamos muito, né? E queremos as coisas de uma forma fácil, de uma forma agradável, de uma forma simplificada, e daí é muito mais interessante. A gente pode colocar assim, o que no nosso país chama mais atenção? Um documentário bem elaborado ou uma novela bem feita? A gente sabe que é novela, porque a novela ela traz entretenimento e as coisas de uma forma simples. Daí então que o próprio Dr. Bezerra de Menezes disse que foi necessário romancear os ensinamentos espíritas, já que os ensinamentos de Kardec não foram absorvidos pela nossa sociedade. E aí a gente já entra numa questão mais profunda, né, que a gente já conversou sobre isso, que é a questão do desenvolvimento educacional do nosso país. As pessoas não têm o hábito da leitura, e se é de leitura, são leituras simples. O grau de instrução das pessoas aqui no nosso país não é lá aquelas coisas. As nossas escolas públicas são muito fracas, e aí, então é muito mais fácil você se sentar e passar o tempo se divertindo do que você se instruir, já que você não tem esse hábito. E com a doutrina espírita não seria diferente, né? A gente não pode dizer que com o espiritismo as coisas não são justas. Na verdade, nada é justo. Basta a gente ver, por exemplo, a educação, você pega a história, a geografia, as ciências exatas, né, como física, química e matemática. Quem que gosta dessas matérias de uma forma natural? Ninguém gosta. Agora você coloca uma boa intriga na televisão, um filme, um documentário, um filme, uma minissérie, uma novela, todo mundo se interessa. Um jogo de futebol, isso é o que mais dá atenção, e isso é consequência natural do nosso país. Tanto é assim, só para a gente fazer uma comparação, para a gente poder fechar esse raciocínio, quantas pessoas gostam de frequentar museus aqui no Brasil? Nós vemos museus caindo aos pedaços simplesmente porque pessoas não se interessam em visitá-lo, e o próprio poder público também não tem interesse em reformá-los, revitalizá-los. Agora, quando você viaja para a Europa, todo mundo quer visitar museu daqui, museu de lá, porque lá os museus dão gosto de ver, né, porque eles são valorizados. Você pega aqui no Brasil, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum nas rádios você ouvir propaganda de peças teatrais. E normalmente as peças teatrais são sempre comédias. Comédias ou musicais. Você nunca vê uma peça mais profunda, uma peça mais dramática. De 10 peças, 8 são comédias. Porque é muito fácil você sentar, ficar dando risada, levantar e ir embora. Culturalmente não te acrescentou absolutamente nada. Porque se você fizer uma peça dramática, você interpretar um Shakespeare, por exemplo, aqui no Brasil, não tem palco. Aliás, não tem público. E isso é o quê? Consequência natural da formação intelectual do nosso país. E o espiritismo veio para cá, embora ele tenha vindo pela intelectualidade, ele ficou muito mais pela emoção e pela paixão e pela religiosidade do nosso país. E intelectualmente, por isso que mudou completamente a configuração do que o espiritismo era naquela época do que ele é hoje. E por isso que hoje o espiritismo está difundido entre as pessoas exatamente pelo romanceamento das ideias espíritas. Para você falar de reencarnação, falar de obsessão, falar de planejamento reencarnatório, é muito mais fácil você contar uma historinha em que você envolve esses temas do que você pegar o livro dos espíritos e colocar ali pergunta tal, reencarnação, pergunta tal, obsessão. Então isso é para a gente ver que é muito mais profundo do que a gente imagina.
E é por isso que as igrejas evangélicas hoje estão lotadas. As pessoas vão lá, falam da Bíblia, ninguém pensa naquilo que está sendo escrito, ninguém questiona. As igrejas estão lotadas porque as pessoas passam por questões sociais graves, por dificuldades sociais, por formação acadêmica fraca. E aí qualquer coisa que você solta, em nome da fé, em nome da paixão, as pessoas aceitam. A doutrina tem outro propósito, formar realmente mentes que são questionadoras, que possibilitem o nosso estudo, é o que a gente tenta fazer. Apresentar as ideias para que a gente possa realmente mudar esse contexto religioso e espiritual, né? Já falo para você, Osmar, a Miriam colocou, até tem melhorado muito aqui no Rio, os museus têm bom movimento, mas os famosos não é um hábito. Pois é, mas você vai, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, né, ou em outros países, né, que tem esse nível intelectual mais desenvolvido, Miriam, os museus fazem parte natural do currículo escolar das crianças. Elas frequentam assim desde pequenas, vão ao museu de ciências, ao museu de artes, ao museu histórico. E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, aqui em São Paulo o Museu do Ipiranga, que é uma das representações máximas da história do nosso país aqui em São Paulo, foi fechado porque estava caindo pedaço. E a gente está falando da história do nosso país, né? Então, infelizmente, as coisas são assim. O Armando colocou, né, vejo que a doutrina tem um papel na educação, pois quando a conheci, comecei a ler, né, e até a analisar as leituras, né? Se o povo não é educado, não se pode trazer conhecimento de uma forma infantilizada, não? Nós temos que entender o difícil, colocar o ensino o mais concreto possível. É mais ou menos, Armando, eu posso dizer para você por experiência própria, como eu já coloquei, aqui na minha família tem algumas tias que gostam de leitura, você já conhece essa história, mas quem não conhece eu já passo de novo. Presentes para ela, por exemplo, ela era romances de Zíbia Gasparetto. E aí então eu falei assim, tia, eu tenho alguns livros bons aqui de estudo, só ela não quer conhecer? Ela falou assim, não tenho paciência para isso. Eu adoro ler ali meus romances, contar aquelas histórias, eu até choro no final, mas fica lendo esses livros eu tenho até sono. O que você vai fazer? Você tem duas ações. Ou você permite, né, você incentiva a leitura desses romances, ou você simplesmente a priva de qualquer tipo de conhecimento. Então é preferível que as pessoas leiam, ainda que seja de uma forma adocicada, romanceada, do que não tenham contato com essa verdade. A gente não pode simplesmente violar o interesse, a vontade e a capacidade que as pessoas têm. Que a Francis colocou, na primeira vez que estive em Sampa, né, acho que foi em 2006, foi ao Museu de Ipiranga, né, já que estava com várias alas fechadas, lamentável, né. Eu tinha um hábito, Francis, quando eu era criança, meu pai me levava muito para passear, então eu conhecia Museu de Arte Sacra, Museu do Ipiranga. Museu do Ipiranga eu era cativo lá, né. Os porteiros quase que me cumprimentavam assim pelo nome quando eu chegava lá. Então, assim, quando eu era chefe de escoteiros, eu tinha o hábito de levar as crianças também para participar desses eventos, porque eu tinha esse hábito, era uma preferência que eu tinha. Mas a gente vê que isso não é algo que, infelizmente, seja hábito no nosso país. E isso afeta a religiosidade, o lado acadêmico e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Lá em cima, o Osmar perguntou, pode-se dizer que os grandes comunicadores, oradores, exercem o magnetismo? Ainda que inconsciente, viu, Osmar? Mas a gente lembra sempre que toda vez que alguém fala alguma coisa que te seduz, não apenas pelas ideias, mas pela empatia que provoca, isso é ação do magnetismo. Tá, isso é uma ação forte do magnetismo. Então nós temos ali professores, os professores que que têm grande magnetismo, grande capacidade, são aqueles professores que são os preferidos pelas escolas, pelas turmas, pelos alunos, né? Então tudo isso faz parte de uma situação de influência espiritual, influência da própria pessoa, formação acadêmico-histórica que ela tem. Eu falo acadêmico-histórica porque é acadêmico hoje, e ela como espírito, um espírito que tem o desejo de aprender historicamente, né, desde as suas encarnações anteriores. Então, hoje, né, nós temos livros que são de qualidade, embora romanceados, são livros muito bem elaborados, muito bem feitos, isso é extremamente positivo. Nós tivemos um saldo apresentado pela Federação Espírita Brasileira no ano passado, dizendo que as edições de livros espíritas foram aquelas que mais venderam livros no país. Foram 13 milhões de livros, não sei quantos livros, alguma coisa assim.
Então isso é extremamente positivo, as pessoas estão lendo, as pessoas estão se instruindo, ainda que seja nesse espaço. Mas cada um tem seu tempo. Quando eu comecei a me aproximar da doutrina, né, vocês conhecem também essa história, eu comecei a ler livros com romances. Li muito Zébe Gasparetto, li Violetas na Janela, li os livros de André Luiz, li isso, li aquilo e tudo mais. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu quero aprender mais. E esses livros para mim já não me interessam. E aí eu comecei a ler obras da codificação, começar livros específicos sobre temas. Então, quer dizer, chegou um momento em mim que aquilo já não era mais satisfatório. Mas eu tive meu tempo, eu demorei 6, 7, 8 anos lendo romances. Então a gente tem muita pressa de fazer as coisas acontecerem, mas não é bem assim. A gente tem que ter muita paciência. Ainda bem que hoje nós temos centros espíritas que estão cheios, as livrarias estão vendendo livros espíritas o tempo todo, novelas que trazem temas espíritas também são muito interessantes. Vamos assim. Quem quiser por si só buscar mais, vai. Mas a gente tem que respeitar, fazer o quê? É muita paciência, né? Cabe nosso, de uma fala, trazer curiosidade. Aí depende também de cada um, né? Cada orientador, cada palestrante, cada dirigente tem que ter ali essa visão de não só divulgar a doutrina espírita, mas torná-la acessível também. E ao mesmo tempo de torná-la acessível, de proporcionar, como a gente já conversou, palestras e estudos de alto nível, como acontece em algumas instituições espíritas, que trazem temas extremamente complexos, como se fosse assim, uma pós-graduação em temas espíritas, em congressos muito bem elaborados. Né? Então, tem que ter o 8 para quem gosta, tem que ter o 8 para quem tem pouco alcance, e o 80 para quem quer aprender mais. Mas, a princípio, estamos divulgando a doutrina espírita, isso já é positivo. Bom, pessoal, fechando por aqui então, eu bati esse papo com vocês agora porque o próximo tema que a gente vai entrar vai falar exatamente sobre, deixa eu pegar aqui, vai ser o tema 241, que ele vai falar exatamente sobre a questão da possessão. E eu quero, como eu falei para vocês, dedicar um tempo para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, para entender exatamente o que é a possessão. Porque Kardec coloca, né, dava-se antigamente o nome de possessão ao domínio exercido por maus espíritos, quando a sua influência chegava a produzir a aberração das faculdades humanas. A possessão corresponderia para nós à subjugação. Então ele Kardec coloca, né, que não adota esse termo por motivos para evitar mal